Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. Irmãos, o inimigo ele planeja sempre nos atacar, como estavam planejando atacar o Senhor Jesus aqui. Mas o inimigo também ele teme o povo do Senhor. E aqui eles estavam com temor para atacar um dia de festa por causa do povo. E aqui o povo é o povo que seguia Jesus, era o povo do Senhor. Irmãos, o inimigo sempre quer nos atacar, mas ele sabe que nós somos povo de Deus, que nós repelimos o ataque e que nós temos a vitória se estivermos com o Senhor, né? Ele nos teme também o nosso testemunho de vitória sobre ele, como a irmã deu agora há pouco, porque isso vai fazer com que mais pessoas busquem ao Senhor e se convertam ao Senhor. Então não dê brecha, não tenha dolo nenhum, não peque, não tenha culpa, não dê motivos para que o inimigo te ataque. Não dê brechas para o inimigo. Deus, ele permitiu o ataque do inimigo sobre Jó, sobre Paulo, por causa do medo de Jó e para evitar a soberba que poderia vir sobre Paulo. Então Deus, quando permite, ele sempre tem propósitos soberanos, maiores, abençoadores. E Deus permite por causa sempre dos seus bons propósitos. Deus age sobre o seu plano e em função das suas metas, do seu alvo. Por exemplo, em 2014, eu quero pegar o irmão Luiz e levar até um certo ponto, né? 2014, eu quero pegar o irmão Paulinho e levar até um certo ponto. Quero transformar isso na vida dele. Em 2015, eu quero pegar a Maura e levá-la para um outro nível, para uma outra situação, ou aumentar responsabilidades. Então, Deus, ele tem vários propósitos ao longo da nossa vida, mas o propósito maior, o foco maior é a salvação, né? Então, não adianta nós sermos prósperos nesse mundo e não formos salvos. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante aqui e que nós tenhamos a vida eterna ao lado dele. Esse é o propósito. Ele nos ama tanto, mas ele nos ama tanto que ele quer passar toda a eternidade conosco. E nós devemos amar a Deus da mesma maneira, amar com amor incomensurável, né? Aquele amor de querer passar toda a eternidade ao lado de Deus, né? Então essa recíproca deve haver. Então Deus, ele permite algumas coisas ao longo das nossas vidas para que nós cresçamos, mudemos de nível, tenhamos uma vida abundante e para que nós tenhamos a vida eterna. Mas o inimigo sempre vai querer nos atacar, mas ele teme o povo de Deus como temia aqui o povo. Procuravam, o inimigo também ele planeja. Satanás também, ele não vem à torta e à direita. Ele aprendeu, Satanás, ele é astuto, ele sabe que a palavra de Deus é verdadeira. Então ele faz tudo aquilo que lhe convém de acordo com a palavra e faz tudo contrário à palavra quando é para nos destruir, né? Então ele também planeja, né? Ele também tem hierarquia lá, né? Eles não se levantam um contra o outro, porque o reino, ele sabe que o reino dividido não prevalece. Então, demônio não expulsa demônio, macumbeiro não expulsa demônio, eles são aliados, estão alinhados. E ele também planeja o ataque. Nesse momento está havendo uma conspiração no inferno para nos atacar, mas maior é o poder de Deus que está conosco do que toda conspiração maligna que vem sobre nós. Confie no Senhor, confie no poder do Senhor. E no versículo 3 diz:
E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Irmãos, o texto diz, na casa de Simão, o leproso. É claro que o texto precisaria ser corrigido, vamos dizer assim, e ser colocado na casa de Simão, o ex-leproso. Mas por que colocou o leproso e não o ex-leproso? Porque todo leproso, na presença do Senhor, ele se torna limpo, ele se torna purificado, o mal sai. Por quê? Porque muitas vezes fica o apelido, né? Muitas vezes fica a fama, e é por isso que o texto coloca aqui, casa de Simão o leproso. Porque se o Senhor está na casa dele, com certeza absoluta, a lepra já tinha saído, ele já tinha sido curado. E a primeira atitude que uma mulher veio, a mulher entrou, né? Ele estava sentado e veio uma mulher. A mulher veio. E a primeira atitude da mulher, qual que foi? Senhor, me cura. Senhor, cura meu filho. Senhor, converte o meu marido, converte a minha esposa. Oh, Senhor, abre portas para mim, prepara um emprego, prepara um varão para mim, Senhor. Senhor, me livra desse mal, dessa enfermidade. Não. A primeira atitude daquela mulher não foi pedir nada ao Senhor. Pelo contrário, ela foi para ofertar ao Senhor. Ou seja, o que ela tinha de mais precioso, ela estava ofertando ao Senhor. Irmãos, isso é uma grande lição para nós. Nós pedimos muito para Deus, mas o que nós oferecemos para Deus? O que nós damos para Deus? Deus, Ele quer isso. Ele quer ser honrado, Ele quer ser louvado. Como essa mulher estava adorando o Senhor com aquela atitude. Então, antes de pedir, honre o Senhor. Veja, o Senhor nos ensinou isso. Pai nosso que estais nos céus, santificado, glorificado, honrado, louvado seja o seu santo nome. A primeira coisa é louvar ao Senhor. A primeira atitude é honrar ao Senhor, adorar ao Senhor, como fez aquela mulher. Irmãos, o Senhor não pediu a ela nada. Ô mulher, eu sei que guardas um perfume, derrama aqui, unge meu corpo para minha morte, ou coisa parecida. Não. Ela tomou a iniciativa na palavra de levar algo ao Senhor. Irmãos, nós pregamos, aquele que é vencedor, aquele que recebe milagre, aquele que prospera, é aquele que toma iniciativa, irmão. Muitas vezes você está parado lá no seu serviço, no seu emprego, ou numa atividade qualquer e não toma iniciativa, irmão. Toma iniciativa, mostre que você tem fé, que você tem intrepidez. Irmãos, o mundo é de pessoas que tomam iniciativas, de pessoas que são proativas. Então, faça isso, irmão. Você vai ver, nós vimos no domingo, todos aqueles que tomaram a iniciativa de buscar o Senhor Jesus foram curados. Mas aqueles que não tomaram iniciativa nenhuma, aquele que ficou 38 aninhos esperando que alguém colocasse ele, não tomou iniciativa nenhuma, ficou 38 anos enfermo. E só foi curado porque o Senhor passou por lá. E o Senhor ainda perguntou, né? Você quer ser curado? Ele podia responder, Senhor, eu quero ser curado, clamo por isso, espero por isso. Não, em vez de responder aquilo que o Senhor tinha perguntado, falou, não tem ninguém, culpou os outros. Então entende, não culpe ninguém pelo seu insucesso, não culpe ninguém pelo seu fracasso. A responsabilidade é sua. E tome iniciativas, tomou a iniciativa com a direção de Deus e teve obstáculo, teve problema, mude, tome outras iniciativas, irmão. Tome iniciativa de fazer uma campanha, tome iniciativa de fazer um jejum, tome iniciativa de orar por alguém, orar por um enfermo, interceder por alguém, tome iniciativa de abençoar uma pessoa, tome iniciativa de acordo com a vontade de Deus, irmão. E essa mulher tomou uma iniciativa de levar o que ela tinha de mais raro e mais valioso para o Senhor. Quando você toma iniciativas em direção ao Senhor, você não consulta carne nem sangue, irmãos. O apóstolo Paulo diz que quando foi chamado,
ele não consultou nem carne nem sangue, ele não consultou parente, não consultou mulher, não consultou ninguém. Porque ele foi chamado por Deus, e Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Não tente se justificar diante de Deus, Ele sabe da sua justificativa. Ele sabe que você pode, irmã. Ele sabe que você pode, irmão. Senão Ele não te daria, não te chamaria, não te colocaria aqui para você ouvir essa mensagem e tomar iniciativas na sua vida, em direção ao Senhor, louvando ao Senhor. Então, entenda, irmãos, o que aquela mulher fez foi algo precioso. Ela agradou muito ao Senhor, porque ela honrou o Senhor, adorou o Senhor, colocou sobre o Senhor aquilo que ela tinha de mais precioso, e ela tomou uma iniciativa. Ela não ficou esperando alguém mandar, não consultou ninguém. Tanto é que não consultou ninguém e veio críticas, e sempre vai vir. Veja no versículo 4: e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Alguns se indignaram. Por quê? Porque eram tolos, irmãos. Qual é o tolo? O tolo é aquele que não faz nada para o Senhor. O tolo é aquele que não prioriza o Senhor. O tolo é aquele que não dá o seu melhor para o Senhor, que arruma desculpa, que retém, que não confia no Senhor. Irmãos, nós temos que estarmos preparados. Quando nós fizermos algo para o Senhor, tomarmos uma iniciativa de fazer algo bom para o Senhor, se prepare, porque vai haver críticas, vai haver, irmãos, vai haver oposição. E não seja dirigido por opinião de ninguém, muito menos de pastores. Seja dirigido pela palavra. Não seja dirigido também por crítica de ninguém, crítica de ímpio, crítica de isso e aquilo. Seja dirigido somente pela palavra do Senhor. É a palavra que garante que você agrada a Deus e vai receber o melhor de Deus. E no versículo 5 diz: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Irmãos, os gananciosos. O que é uma pessoa gananciosa? É uma pessoa que só vê dinheiro. Ela quer transformar tudo em dinheiro. Poxa vida, podia transformar isso em dinheiro. E o que eles usam como desculpa? Dar aos pobres. Vamos dar aos pobres. Irmãos, eles sabiam que aquele perfume... Eles pensavam tanto em dinheiro que eles sabiam até o valor do perfume. 300 dinheiros, diz o texto aqui. Não é verdade? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros. Eles sabiam até a cotação do perfume na bolsa de perfumes lá da época lá, né? E o que eles estavam usando como desculpa? Usavam os pobres como desculpa para querer tirar o dinheiro o perfume que foi colocado sobre o Senhor, transformar em dinheiro. Eles queriam usar os pobres como desculpa. Irmãos, até hoje tem pessoas que usam os pobres como desculpa para desviar dinheiro. São ladrões, são roubadores, são corruptos. Não, eu quero me eleger para servir o povo. Serve o povo? Serve o seu bolso. Se corrompe, né? Só pensa no dinheiro. Não, precisamos dessa verba aqui, é para o povo. Mas antes de chegar no povo, 70% da verba é desviada, ou até mais, né? Quantos programas para os pobres não visam abençoar os pobres? Visam o quê? Ganhar votos. Visam o quê? Desviar dinheiro. Então isso é antigo, irmãos. Aqui era Judas que estava falando. Podia vir. Porque desviava dinheiro, irmãos. Isso é antigo. E a gente tem que estar atento a isso, irmãos. Nós temos que pensar em coisas espirituais. Pastor, mas sem dinheiro a gente não vive. Mas dinheiro é recompensa de bom trabalho, nós já pregamos, irmãos. Trabalhe bem, se esforce, tome iniciativa. Faça aquilo que poucos fazem. Faça melhor que os outros, que o dinheiro virá. Faça, sempre procura fazer com excelência, fazer o melhor, que o dinheiro virá. Lá no seu emprego, você tem que ser a melhor funcionária. Lá no seu empreendimento, você tem que ser o melhor empresário. Você tem que ter um diferencial. Qual é o diferencial? O diferencial é sempre para cima.
Não, aquela pessoa lá, quando a gente pede, ela atende na hora, atende bem, faz mais do que a função dela, nunca atrasa. Quando a gente pede para fazer hora extra, está sempre disposta, não tem desculpa, não falta, chega no horário. Irmão, você quer ser promovido? É assim que você tem que se conduzir. E não tentar enganar as pessoas, tentar levar vantagem. Então, você quer dinheiro, tem que trabalhar bem, que o dinheiro vem como recompensa. E não a usar de desculpas, usando os pobres para desviar dinheiro. E aqui no versículo 6 e 7 diz: Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. O Senhor disse: ela fez para mim uma boa obra. Vejam qual é a direção de Deus, né? Qual a direção de Deus? Primeiro para Deus, depois para os pobres, depois para quem for que seja, depois para a família, depois primeiro para Deus, depois os demais. E o Senhor Jesus está elogiando a atitude dela, porque ela fez para o Senhor. Irmãos, nós sempre teremos pobres, sempre podemos ajudá-los a qualquer hora, mas será que sempre temos Jesus conosco? Será que sempre temos o Senhor conosco? Nós e os pobres não precisamos apenas de dinheiro. Nós e os pobres precisamos de Jesus. Entendam, irmãos, o dia que isso entrar na cabeça de todos, as coisas mudam. Irmãos, a Bíblia toda não mostra nenhum relato que o Senhor Jesus tinha dado dinheiro para alguém, tinha dado dinheiro aos pobres. Teve o caso do Pedro, mas era para pagar o imposto. Mas não há registro que o Senhor tenha dado dinheiro a pobres ou a alguém. Os discípulos, os apóstolos, Pedro e João, também não deram dinheiro. Teve um paralítico que pediu dinheiro. E eles disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos em nome de Jesus, levanta-te e anda. Né? Então, os discípulos também não davam dinheiro aos pobres. Irmãos, por quê? Porque os pobres precisam aprender a ganhar dinheiro. Os pobres, eles têm que ser ajudados numa situação emergencial, como a gente sempre prega. É emergência. Mas procure ajudar com bens. E não, porque você pode criar um vício. A pessoa fica viciada em pedir dinheiro. E é isso que Deus não quer. Deus quer que a pessoa dependa dele e não dos outros para dar aquilo que eles querem. Entenda, irmãos, dinheiro você ganha como recompensa por bom trabalho, como nós falamos. E Deus não te dá dinheiro. O Senhor Jesus não deu dinheiro para ninguém. Os apóstolos não deram dinheiro. Deus não te dá dinheiro. Deus te dá trabalho para que você conquiste. Deus te dá oportunidades para você conquistar. Mas Ele não te dá dinheiro. Havia uma viúva de Obadias, que os filhos iam ser feitos escravos. E Deus não deu dinheiro a ela. Deu trabalho. Vai lá e comercializa azeite, que eu vou multiplicar azeite lá. Quando você trabalha ou quando você semeia, você colhe, se não desistir. Não fique esperando Deus te dar dinheiro. Deus tem algo muito mais precioso para te dar. Deus quer que você tenha a moeda do reino dos céus. Qual que é a moeda do reino dos céus? A fé. Com essa moeda você compra tudo. Com a fé você compra oportunidades, com a fé você adquire bons trabalhos, com a fé você prospera, com a fé você cresce. Quando você semeia,
também que não é você pedir dinheiro, é você entregar, você colhe, se não desistir. Lucas 4,18. Nunca peça dinheiro para Deus, irmão. Peça sabedoria para adquirir, para conquistar dinheiro. Peça entendimento, peça oportunidades, peça trabalho. Amém? Lucas 4,18. Olha o que diz o Senhor Jesus: e o Espírito do Senhor é sobre mim, que o Espírito Santo de Deus seja sobre nós, porque sem o Espírito Santo de Deus não temos unção para nada. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Para que o Espírito Santo de Deus ungiu o Senhor Jesus? Para dar dinheiro aos pobres? Para evangelizar aos pobres. Entenda, irmãos, o pobre, ninguém tira o sapato de mim. O pobre não precisa de dinheiro. O pobre precisa do Evangelho para deixar de ser pobre. É isso, irmãos. É isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Me ungiu para evangelizar os pobres. Quem são os pobres? São os que não têm o Evangelho. Os ímpios, pode ser o maior magnata do mundo, se não tem o Evangelho, é pobre. É pobre espiritual. Pode perder tudo de uma hora para outra. Os verdadeiros pobres são os que não têm Jesus, que não têm Evangelho, que não têm a palavra de Deus. Entenda, irmãos, essa era uma das missões, um dos propósitos do Senhor, evangelizar os pobres. Porque todos aqueles que não têm o Evangelho são pobres. O pobre não vai deixar de ser pobre se você der uma esmola para ele, der um dinheirinho para ele. Ele não vai deixar de ser pobre se receber algum dinheiro. Ele só vai deixar de ser pobre se ele receber e seguir a Jesus Cristo, se ele receber o Evangelho. Aí ele deixa de ser pobre, tanto material como espiritualmente. Entendam, a pobreza não é só a pobreza material do mundo, falta de dinheiro. A pobreza é a pobreza espiritual, falta de Deus. A prioridade do Senhor deve ser a nossa, dar aos pobres a palavra de Deus. Não tem religião, religião não salva ninguém, não ajuda ninguém, mas o Evangelho. O Senhor Jesus disse: eu fui ungido para evangelizar aos pobres. Então dê Evangelho aos pobres. Eles precisam de evangelhos e não de dinheiro, porque dinheiro não salva, dinheiro não cura, dinheiro não liberta. Numa situação emergencial, nós já falamos, dê recursos, dê alimento, dê roupa, mas não vicie ninguém a pedir para homens. Dirija essa pessoa para pedir para Deus, de acordo com a palavra de Deus. Quando você evangeliza, você faz para Jesus e também para os pobres espirituais. Se agrada o Senhor e agrada os pobres espirituais que não têm o Evangelho. Vejam a importância do evangelismo, vejam a importância de falar de Jesus, veja a importância de falar da palavra de Deus. Quando você fala da palavra de Deus e alguém se converte, é 1000 vezes superior a você derramar um vaso de bálsamo sobre o Senhor. Isso agrada ao Senhor. O Senhor festeja no céu quando você leva alguém para Jesus, quando você dá o Evangelho a um pobre, ele começa a enriquecer através do Evangelho, enriquecer espiritualmente e materialmente. Entenda, irmãos, essa é a vontade de Deus. Quando você faz isso para alguém, você está fazendo para Deus e para essa pessoa. Marcos 14:8, o Senhor Jesus disse: essa fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura.
Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ela fez o que podia. Ela fez o que tinha de melhor. Faça o que você tem de melhor para o Senhor. Dê o que você tem de melhor para o Senhor. Quando é que você vai chegar nesse ponto? Sabe que o que Deus quer de você? A sua vida. Que você entregue toda a sua vida a Ele. Que você entregue toda a sua vontade a Ele. Mas eu não fui porque a minha vontade era de fazer assim. Esqueça a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Isso é louvar, glorificar, exaltar a Deus. E aquele que entregar a vida ao Senhor, achá-la-á, o Senhor dará a vida. Mas aquele que quiser cuidar da sua vida, vai perder, porque você não sabe cuidar. Quem cuida da sua vida é Deus. Ele que cuida da melhor maneira. Ela fez o que podia. Ela fez o que tinha de melhor. Ela nos deu exemplo. Ou seja, também não queira bancar o super-herói. Querer dar ao Senhor acima da sua capacidade. Como eu vi algumas vezes, alguns testemunhos de pessoas que fizeram empréstimo no banco para ofertar na igreja. Não é isso que Deus quer, que você faça dívida. Deus quer aquilo que você tem de melhor. Aquilo que deu a viúva. Aquilo que fez essa mulher aqui. E olha, ela fez e ficou para a memória. Até hoje nós falamos dela, né? Em todas as partes do mundo. Veja a importância de você dar o melhor, em primeiro lugar, ao Senhor. Mas eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar dos pobres, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar do filho. Primeiro Deus. Quando você honra primeiro a Deus, quando você louva primeiro a Deus, quando você adora primeiro a Deus, Ele te dirige para você fazer todas as demais coisas da melhor maneira. Entenda, irmãos, primeiro Deus. Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, não é isso? E amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos o próximo como nós mesmos, nós estamos também demonstrando amor a Deus, fé em Deus, na palavra de Deus, agradando a Deus. Eu estava meditando, irmãos, se nesse mundo todo mundo amasse o próximo como a si mesmo, aqui seria o paraíso. Já pensou? Não ia haver ladrão. Eu não vou roubar a mim mesmo, né? Não ia haver traficante de drogas. Não ia haver corruptos. Não, se eu dizia isso daqui, eu não estou amando o meu próximo. Se todos amassem o próximo, aqui seria o paraíso. Todo mundo respeitando o direito do outro, todo mundo vibrando com a vitória do outro, todo mundo ajudando um ao outro e não querendo levar vantagem. Quem quer levar vantagem ama a si mesmo, acima do... Na primeira brasa para minha sardinha. Então você não ama o próximo, você está querendo levar vantagem, você não confia em Deus. Ame o próximo, né? Mas ame em primeiro lugar o Senhor. O Senhor tem que ter a nossa prioridade. É claro que quando você ama o próximo, você também está agradando ao Senhor. Os 2 mandamentos, se todos amassem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, irmão, paraíso. Aqui seria o paraíso. Já pensou, irmão? Né? Nós abraçando os argentinos, né? Que beleza, né, irmãos? Glória a Deus. O povo de Cuba ia ter liberdade de sair e vai por aí afora. Não ia ter roubaria, desvio de dinheiro. Não, eu vou prejudicar o próximo se eu desviar isso daqui. Não, se eu vender essa droga aqui, estou prejudicando o próximo, então não faço. Seria o paraíso aqui, irmãos, né? Então, o que ela fez, irmãos, nós devemos fazer, dar o melhor para Deus, porque nós vamos receber o melhor de Deus. Quando damos primeiro para Deus, estamos fazendo aos pobres também. Porque quando você evangeliza, você está fazendo aos pobres e para Deus. Porque Deus vibra, faz uma festa a cada vez que uma pessoa se converte, né? Que o testemunho dessa mulher fique por toda a eternidade e sirva para nós aquilo que nós tivermos de melhor, que nós entreguemos ao Senhor.
E Deus está de olho na sua vida, irmão. Né? Não, eu vou levar esses trocadinhos, não. Deus quer você. Deus quer a sua vontade. Esse é o seu melhor. Né? E aí você vai estar agradando, vai ser honrado pelo Senhor e vai fazer também ao próximo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Glória.